Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, para mais um episódio da temporada lá do B10 Anos, chegando no seu feed. O time ainda tá sem o Fagner Torres Lima, né? Tá gozando de merecidas férias aí nas praias da Bahia. Mas Daniel Soares tá aqui comigo no estúdio. E a Luara Ramos, via internet de algum lugar do mundo. Luara Ramos, de algum lugar do mundo que você está, você deve ter visto, evidentemente, o seu Clube Atlético Mineiro vencer nessa rodada, né? Melhorando, aí tá engatando umas vitórias. E não sei se você ficou sabendo, você que é uma ávida leitora, né? Você e Fagner estavam lá conversando essa semana lá no grupo do WhatsApp sobre livros. Você que é alto nível, né? Você que é uma ávida leitora, uma pessoa que lê muito. Não sei se você ficou sabendo, mas o escritor Augusto Cury se lançou aí pré-candidato à presidência. Pretende votar no Augusto Cury, um escritor, mais livros, né? Para, né, mais educação, mais livros pro Brasil. Boa noite. Olá, Caio. Olá, Daniel. Olá, todo mundo que nos ouve a partir de agora. Então, na hora que o Augusto Cury criar tantas universidades neste país, talvez eu pense em votar nele, mas por enquanto, nosso best-seller vai ficar, né, vai precisar conquistar o meu voto. Vamos ver aí durante a campanha. Mas é isso, eu tô dando um rolezinho, assim, inclusive até parte da minha saudação inicial de hoje é uma indicação, né? A gente tem tempo que eu não faço indicação cultural aqui nesse podcast. Tem uns 2 ou 3 programas, né? E eu queria indicar o podcast Autoritários, da Folha de São Paulo, especialmente o episódio O Laboratório Conservador, né, da Hungria. Acho que é esse o título, Orbán e o Laboratório Conservador da Hungria. Eu estive em Budapeste há alguns dias, e este episódio ele traz um conceito interessante, cunhado por uma professora, acho que de Sociologia e de Assuntos Internacionais da Universidade de Princeton, a Kim Chappell, eu acho que é assim que fala. Que ela fala do Frankenstein, né, o Estado Frankenstein. Ela faz esse trocadilho como uma metáfora da decomposição da democracia, né, no sentido aí, ela não fala exatamente isso, mas eu interpreto, né, como sentido de apodrecimento das instituições democráticas, mas também dessa fragmentação, né, da qual a gente pode compreender um ataque em diversas frentes ali, mas com aparência de legalidade, uma coisa que a gente viu no Brasil nos últimos anos, assim, uma das ideias, né, dessa professora é que a monstruosidade não está exatamente nas partes, né, que as partes do Frankenstein, do monstro do Dr. Frankenstein, né, criado pelo Dr. Frankenstein, que ele não tem nome na obra original, mas a gente usa, né, como sinônimo ali. As partes dele até provêm de uma substância humana, mas a totalidade, né, a monstruosidade é o resultado do aparelho, desse aparato autocrático. Então, é o resultado das coisas que ali decompostas e remontadas que dá esse aspecto monstruoso, né, desse Estado autocrático, como é a Hungria, que é muito curioso, porque lá, né, falei no último episódio aqui do lado B, as eleições serão agora dia 12, né, então você via cartazes pela cidade ali, pela capital, e a única, assim, é o partido da extrema-direita, e a direita são extremamente conservadores, principalmente com relação à questão imigratória, né, super fechados com isso. Então essa ideia da Hungria para os húngaros é bem notado lá pelo teor do que eu pude traduzir dos cartazes, e a única diferença mesmo é o alinhamento à União Europeia. Então, assim, você via o partido, né, o Fidesz, que é o partido do Orbán, já há tanto tempo no poder, que construiu essa
esse tempo todo, né, perdurando ali, esse tempo todo, colando o Zelensky na oposição, né, no candidato da oposição, e falando, eles vão nos arrastar para a guerra, né, vamos ficar aqui na nossa e tal. Então é só essa diferença de alinhamento com a União Europeia ou não, o candidato da oposição falando em destravar, né, algumas contas que estavam travadas justamente por esse não alinhamento com a União Europeia, enfim, é a única diferença. E é tratado pela extrema-direita como esse laboratório, como que eles querem replicar, e o próprio Orbán, o próprio Fidesz, que é o partido Orbán, fala disso, né? No episódio, não vou adiantar muito mais, com mais spoilers, acho que é bem interessante para poder perceber essa atuação por dentro do Estado e como a extrema-direita quer replicar isso no mundo, e como o próprio partido, né, o próprio Fidesz da Hungria, se coloca como esse laboratório, né, se coloca como esse experimento para que a extrema-direita possa replicar, e tem participado dos eventos como um grande popstar da extrema-direita aí. A minha indicação desse começo para a gente já travar o papo, porque acho que vamos falar de eleições também, e esse ano tem eleições no Brasil, acho que é importante a gente ficar ligado nessas novas iniciativas aí. Não são tão novas, na verdade, né? Pois é, são só com o velho com cara de novo. Boa noite, Daniel. Boa noite. A gente tem hoje assuntinho, teremos 2 assuntos aqui, né, que a gente vai tratar. São dois assuntos até que acho que tem, não vou dizer monopolizado, o noticiário tá meio difuso, né? Mas acho que são 2 dos grandes assuntos aí dos últimos dias que a gente não conseguiu tratar. A repercussão, né, principalmente aí do PL anti-misoginia, né? Um projeto de lei que passou no Senado, tá tramitando na Câmara e teve uma repercussão bastante notável aí nas redes sociais, um confronto aí de ideias, uma polarização, né, entre agressores. É curioso que passou de forma unânime no Senado, né, mas a bancada do PL na Câmara, PL que é um partido muito grande no Senado também, não criou caso, mas o Nicolas puxou principalmente, né, na Câmara. A gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre o que eu tô chamando aqui de pré-campanha, né, começou oficialmente aí a pré-campanha. Fechou a janela de transferência. Exato, fechou o mercado de transferência, o Fabrício Romano não tá mais tweetando para onde os políticos e políticas vão. Teve aí o fim da janela partidária. Você podia trocar principalmente os parlamentares, né? Trocar de partido sem perder o mandato. E também o prazo de descompatibilização, né? Que é obrigatório você, para concorrer a outros cargos, sair do cargo que você tá, principalmente aí governadores. Você ocupa cargo no executivo. No executivo, né? Tanto né? federal, estadual, municipal. Exato. A gente vai falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, inclusive eu tenho a Luara deu aí sua dica cultural, eu tenho uma também, né? Já tá no ar aí o podcast Vida Palmarina, né? Esse podcast é uma parceria entre a Central 3 e a Janga, né? Uma produtora que tá falando da história dos quilombos dos Palmares, né? Vai abordar desde a sua formação, organização, né? O legado, né? Tem a questão das mulheres, lições climáticas, né? E vai nos conectar também com passado, presente e futuro. Já saiu o primeiro episódio, eu vi hoje vindo para cá, uma viagem ao século XVII, para viver a fundação de Palmares. Descubra como 40 rebeldes em Porto Calvo construíram a maior sociedade livre das Américas, abrigando 20 mil pessoas. Afinal, o que é quilombo? E aí o podcast conta a história, mais ou menos, de como se resgatou, né, a questão dos quilombos, como isso se dá hoje em dia. A gente fala muito aqui, por exemplo, das escolas de samba, né, o episódio de hoje, né, do Vida Palmarina, fala sobre isso, sobre as escolas de samba, sobre os blocos de afro, as rodas de capoeira, bem legal. Podcast bem trabalhado, de história, bem refinado, bem feito, né? A Central 3 está com uma nova cara. Recentemente a gente sabe que teve uma mudança aí na nossa parceira da Central 3 e vai prezar muito nos próximos meses em contar histórias, né? Que é o grande filão dos podcasts hoje em dia, né? Podcasts, storytelling. Por isso que a gente tá fazendo aqui, que a gente faz aqui, né? O debate, né? A mesa redonda. Isso já tá bastante consolidado, quase já não se tem mais, né? Quem tem o seu já fica com o seu, né? Mais storytelling, né? Contação de histórias, podcasts narrativos, jornalísticos, de pesquisa.
estão na moda, estão bem contados aí em várias produtoras. A Central 3 está aí mergulhando mais ainda nessa jornada. Bem legal, Vida Palmarina, já comecei a ouvir, então recomendo. Aí tem todas as principais plataformas aí de áudio. Busca aí que você vai achar. Também, daqui dá um recado ali, além dos nossos parceiros da Central 3, também tem outros parceiros pra gente dar o recado. A Dona Chica Slingeria segue com a gente nessa temporada. A Dona Chica, pra quem não sabe, é uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade e autonomia para os papais e para as mamães. E se por acaso você não tem, né, ou não terá um bebê aí no futuro próximo, mas você conhece alguém, né, que tá aí gestando, ou que vai ter aí um bebê em breve, você já sabe, né, uma sugestão de presente, né? Muita gente já vai dar fralda, que é bom, é legal dar fralda também, roupinha, né, importante, mas enfim, então um presente útil, bonito, né, de qualidade, de uma marca que se posiciona como a Dona Chica. Você pode ir lá em donachicasling.com.br, tem 10% de desconto no cupom lá do B, e se a compra for no Pix, tem mais 5% de desconto. Vai lá, dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom lá do B na hora da compra. Você pode dar uma olhada também no Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling, também tem lá os produtos da Dona Chica. Fazer aqui, né, o lembrete também, né, temos apoiadores e apoiadoras que não responderam ao nosso chamado aí, que ganharam o sorteio da Boitempo, que a gente fez, aí, o mega sorteio na semana passada. Então, por favor, né, tomem nota aí. Caetano Souto Maior, Antony Nadais Pereira, Rafael Herrera, Sheila Jacob e Camille Fonseca do Espírito Santo, né? Por favor, entre em contato com a gente, mandei e-mail. Se o e-mail não chegou, às vezes fica no spam, fica travado lá. Se não chegou, falem com a gente nas redes sociais para vocês receberem os livros de vocês, tá? Lembrando que apoiador do lado B, né, concorre aos sorteios da Boitempo. Então vai lá em apoia.se/lado B do Rio, faixas de 10, 20, 50 e 100 reais. E as faixas de 50 e 100 reais, você tem um sorteio exclusivo, né, para essa faixa. As faixas de 10 e de 20 também são contempladas. De 20 você vem para o conselho editorial do lado B. apoia.se/lado B do Rio. Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, né? Ver lá os livros que você gosta. Você vai ter 20% de desconto em cada compra. boitempoeditorial.com.br. E também tem cupom na Camisa Crítica. Vai lá em camisacritica.com. Você coloca lá o cupom LADOB que você tem desconto, tá? Tem a camisa da Palestina, que está fazendo bastante sucesso, que eu postei recentemente. Uma camisa lindíssima, tem várias cores. E é um momento bastante importante para você ter uma camisa da Palestina. Se você não tem, recomendo bastante, se quiser com dinheirinho sobrando aí para fazer uma compra para você, um presente. Vai lá em camisacritica.com, tem o cupom lá do B, tem desconto. Eu acho que seria bastante interessante. E é isso também, última forma que você pode ajudar a gente aí em termos financeiros é mandando um Pix, né, de quanto quiser, né, quando puder, para ladobdorio@yahoo.com. Se você puder ajudar a gente, começo de mês, sobrou aí um dinheiro de uma cervejinha, de uma pizza, né, ajuda aí a gente, vai bem. Inclusive porque em breve a gente vai começar uma campanha para arrecadação de Pix para um evento que em breve vocês saberão qual é, né? Então já se antecipa aí, mas em breve a gente vai passar aí nosso chapéu de forma pontual, né, para o evento. E por último, como é que você pode ajudar o lado B de graça? Várias formas, né? Você pode avaliar o podcast na plataforma que você está ouvindo aí, né? Você pode deixar seus comentários, algumas permitem, e você pode compartilhar. Tenho falado aqui nas últimas semanas que eu sinto muita falta da galera, principalmente no Instagram, compartilhando que ouviu o lado B, né? Às vezes, assim, a gente fica aqui 2 horas falando, né? Nem sempre são 2 horas falando grandes coisas, mas às vezes tem 10 minutos, 20 minutos, meia hora que são legais, né? E aí você pode falar, pô, aqui, ó, esse trecho aqui, né? Você pode compartilhar o trecho, pode sinalizar lá, pô, esse quadro ficou bom, pô, essa fala aqui, né? É legal pra gente, é bacana, então compartilha aí com seus amigos também, pra gente voltar aí pra moda, né? Eu sinto falta do lado B na moda aí nas redes sociais e tal. Bem, vamos ao que interessa. Cezão, toca aí uma sirene aí qualquer da vida aí, uma vinhetinha maneira pra gente falar aí do nosso primeiro assunto. Roletão da pistolagem.
E está na mão da Câmara dos Deputados o projeto de lei 896 de 2023, conhecido popularmente como PL Anti-Misoginia, texto da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Não conhecia essa senadora, e curioso, né? O cargo de senadora, ela é do Dino, né? Do Dino. Logo agora é permanente desde que ele foi pro STF. É, do Dino. Mas assim, do Maranhão, né? E do Senado, o Senado sempre ocupando ali as posições mais, né? Fala pouco dela, né? Queria saber quem é essa, né? De repente aí tem um quadro novo, né? Acho que seria legal a gente saber quem é. Não realmente sabia que ela era suplente do Dino, mas acho que aparece pouco. Acho que tem a questão do Senado também Ela é jovem, tem 41 anos. Pois é, a questão do Senado e de ser suplente tem suas características, né? Mas enfim, né? Esse texto aí dela, por exemplo, é importante, seria interessante aí. O PL, né, foi aprovado lá no Senado no fim do mês passado, lá em 30 de março, por 67 votos a favor, e como o Daniel disse lá no começo, não teve nenhum voto contrário ou abstenção, né? Os caras que foram lá, ninguém teve a coragem de falar que não. Resumidamente, o texto altera a legislação para incluir crimes motivados por misoginia, né? Que é o ódio ou aversão às mulheres, entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito, incluindo aí injúrias e incitação ao ódio contra mulheres. Na justificativa da senadora Ana Paula Lobato, a proposta é vista como forma de fortalecer a proteção penal às mulheres, complementando normas já existentes para punir de forma mais clara manifestações de ódio contra mulheres e ampliar o combate à violência motivada por misoginia neste país. A extrema-direita, né, como se precisasse, vestiu a carapuça e promete fazer jogo duro aí contra a aprovação do projeto. Afinal, a extrema-direita exige, né, uma grande defensora da liberdade de expressão para continuar cometendo crimes e oprimindo as mulheres, né? A liberdade deles de oprimir. E aí, Luara, o desafio que a gente tem aqui, né, ao longo do nosso tempo, e você é uma das pessoas até que faz mais essa reflexão aqui no programa, e a gente tá aqui para isso mesmo, não tem muito jeito, né, a gente não tá aqui para dar soluções fáceis, né? A gente precisa, por um lado, né, de um certo pragmatismo, né? A gente sabe que as leis, as mudanças, né, nos debates legislativos, né, as normas, regulamentos, né, essa coisa dos processos, né, o trâmite judiciário, os julgamentos, eles dão uma sensação de justiça, né? Se feito, bem amarrado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem noção, né, já com a nossa trajetória toda, né, de militante, que essa justiça, né, a justiça burguesa, ela tem uns limites que são muito claros e não vai ser nela, né? Não vai ser na justiça que as mudanças que a gente quer, né? As grandes mudanças, as grandes revoluções que a gente quer em prol da igualdade, nesse caso da igualdade de gênero, não vai ser nesse campo da justiça burguesa que a gente vai conquistar, né? Essa revolução. Enfim, queria que você trouxesse pra gente o que você tem visto desse debate, né? Como é que você analisa o projeto de lei, mas principalmente a repercussão, né? Que, como se precisasse, como eu falei no texto aqui, a extrema-direita resolveu falar que é misógina mesmo e tudo bem. Eu acho que, inclusive, algumas condenações devem virar até troféu, assim como placas da Marielle viraram troféu para algumas figuras da extrema-direita. Mas eu falei, Caio, no último programa, até durante a entrevista com a Adelaide Ivanov, eu perguntei para ela, né, um pouco sobre isso, e eu mencionei a minha preocupação. Eu acho que externei um pouco a minha descrença em projetos como esse, que parece que cria só mais um crime, ou então aumenta a pena. A gente viu uma movimentação, né, uma mobilização nas redes, algumas manifestações também que pediam esse tipo de projeto e também já direcionando para a internet, porque a gente viu que isso aconteceu. Eu acho muito ruim, para poder começar assim, eu acho muito ruim que o Legislativo resolva fazer esse tipo de projeto, assim, pautado por um clamor popular, e clamor popular não deveria ser um problema, mas eu falo assim, feito às pressas. Me parece que é sempre um debate feito às pressas. Uhum. Aconteceu assim com o ECA Digital, né? Que eu não acho que é ruim, mas que tomou uma proporção assim, que acaba sendo um enxuga-gelo. Mas que a gente tenha, eu achei até que no final das contas saiu um bom projeto, mas sempre fica com essa sensação de que a gente está correndo atrás de uma coisa que ainda não é aquela coisa, né? A gente mencionou, eu falei disso também com o professor Sérgio Amadeu aqui, a gente fala de, vamos criminalizar o discurso misógino nas redes, mas não pensa numa estrutura de rede, né, de regulamentar uma estrutura das Big Techs que faz com que esse tipo de conteúdo seja monetizado, sabe? Que não ataca um problema real.
real, assim. Quer dizer, vai continuar existindo, eles vão continuar achando brecha porque isso dá lucro. No caso específico do projeto da lei anti-misoginia, que virou PL da misoginia. Pois é, achei curioso isso. Eu até escrevi no roteiro, não sei se você viu, né? A PL da misoginia, eu falei, cara, não é da misoginia, né? Mas enfim. Mas a gente sabe que, assim, vai acontecer sim. Eu reconheço a importância de debater o tema. Eu acho que, por mais que coloque aqui a problematização, acho que ela é necessária, mas eu reconheço a importância de debater, de tipificar o discurso misógino como crime, porque faz com que as pessoas, com que o termo, né, ganhe corpo também, com que as pessoas falem o que é misoginia, então. Mas aí, quando a gente vai para o que é misoginia, que fala o ódio às mulheres, é difícil um misógino reconhecer que odeia as mulheres, sabe? Ele fala, não, mas eu amo a minha mãe. Não, mas a minha namorada, ele sabe? Tem mãe, ele tem irmã, é pai. Como assim eu odeio? E até os agressores, a gente tem pesquisa sobre isso, né? Que os caras, eles não reconhecem que cometeram violência, que não, mas foi ela que me fez agir assim, então culpam, né, a vítima. Mas eu acho que a gente sabe que o caminho é longo, é duro, porque a estrutura é misógina. Né, o próprio judiciário, ele vai penalizar os misóginos de forma seletiva e revitimizar as mulheres, porque vão ter que, né, também provar que todo aquele processo, enfim. Então, assim, reconheço a importância nesse momento, reconheço inclusive o clamor popular que eu acabei de reclamar que é feito às pressas, mas já que a gente está falando de estrutura, eu acho que é nela que a gente devia agir. O que e por que ainda se mantém essa ideia, e aí a gente pode chegar, né, não exatamente simplificando como ódio às mulheres, mas uma ideia de supremacia masculina, né? O que ainda impede que as mulheres pensem e atuem de forma autônoma e construam suas histórias, né? Que consigam não apenas escolher, mas, sobretudo, mudar de opinião ali no meio do caminho. Acho que a autonomia tem muito a ver com isso. Acho que a gente devia estar agindo muito aí. Então, tem outras coisas que podem ser feitas que nem precisa passar exatamente por mudança, por PL, né? Pode ser política pública, que eu acho que poderiam influenciar mais diretamente na vida das mulheres. Não é que não pode acontecer, que precisa ser uma coisa ou outra, mas é que eu vejo a gente discutindo muito uma criminalização que vai penalizar de forma seletiva, que a gente já sabe como funciona, e não fala de outras possibilidades, e isso me incomoda. Então, assim, por muito tempo a gente usou do eufemismo para dizer que o feminismo é um direito de escolha das mulheres, né? Dar esse direito de escolha às mulheres, mas vamos concordar aqui, que escolha a gente tem no mundo que limita, né? Que nos confina a alguns papéis, né? Não há igualdade quando a nossa única escolha é equiparar a uma masculinidade que está adoecida, sabe? Então, eu acho que também falar dessas possibilidades, quando eu falo de políticas públicas, de novas, né, de pensar novas formas de lidar, que não só a criminalização, também passa por aí. Inclusive de repensar a masculinidade também e tal. Mas isso é papo para outra questão, para a gente não falar de masculinidade aqui. O que eu acho, assim, se nós desejamos poder construir livremente a nossa própria liberdade, eu já estou partindo para um papo mais filosófico, mas eu acho que a gente precisa entrar nisso aí. Eu acho que isso passa direta e indiscutivelmente pelo direito ao nosso corpo. Daí eu já quero falar de novo sobre aborto, porque vocês devem ter acompanhado o caso do deputado do MBL, que teve um áudio vazado essa semana aí, em que parece que ele tenta convencer a companheira a realizar um aborto. Ele fala que foi um momento de fraqueza. Eu acho que o discurso é sempre um negócio assim, é muito fácil ser direita no Brasil, né? Muito. E muito fácil e patético também, mas assim, é um negócio que não dá pra gente não discutir isso mais, sabe? Essa é a realidade de hoje. O direito reprodutivo, ele ainda é masculino, né? Porque a maternidade, ela não é um destino, como querem fazer crer os entusiastas da biologia de ocasião, né? É hora da biologia maluca. A maternidade, ela é um contrato social muito bem definido por quem tem dinheiro, por quem tem poder. Isso fica muito claro pra gente, quando a gente vê casos desses, e a forma como é discutido no Brasil ainda, né? A questão dos direitos reprodutivos. Assim, as mulheres, elas devem ser mães, mas num sentido só sacrificial. Do contrário, elas são oportunistas que engravidam e querem fazer disso uma carreira. Eu acho engraçado que o discurso masculinista, ele coloca assim que as mulheres são interesseiras, elas são atrás de dinheiro. Tá bom, sabe como é que a gente resolve isso? Vamos falar de salários iguais, vamos pagar pelo trabalho de cuidado, que é feito gratuitamente muitas vezes, né? Aí acaba esse negócio, né? Ninguém mais quer falar sobre isso. Então eu não vejo muita saída para uma questão que não passe pelo direito ao próprio corpo, que não passe pelo direito ao aborto, pelo acesso à saúde pública para garantir aborto seguro. Eu acho que não é mais possível adiar um debate. Esse debate é feito de forma muito cretina no Brasil, inclusive nesse momento, né? Quer dizer, quando acontece isso aí, fica lá as pessoas querendo
falar, apontar a contradição de um cara do MBL, que, pelo amor de Deus, sabe? Em vez de falar, então vamos falar de novo de apoio, vamos falar e colocar isso com coragem, sabe? Isso nunca é colocado. E em ano de eleição, eu sempre falo, né? Aí é que pode esquecer mesmo. Não é a hora, não, porque é extrema-direita. E aí os caras avançam, mas a gente só retrocede. Né? Eles avançam nas pautas conservadoras, eles reformam, por exemplo, lá Bolsonaro foi falar do PL, né? Da misoginia. E no caso dele propôs um recrudescimento, propôs, na verdade, que os policiais, né, que possam dar voz de prisão, que não precisa passar pelos ritos, né, do processo legal. E isso não resolve a vida, isso só transforma um sistema que já é punitivista e ainda mais punitivista, e a gente sabe que ele vai ser seletivo também, porque ele pune quem não tem, né, como pagar uma fiança, por exemplo, aí vai colocar, não, mas então vai ser inafiançável, não, então vamos aumentar a pena. E a gente sabe que os caras conseguem brecha, que filho de fulano, que sabe? Então, assim, essa justiça é para quem? Aquela ideia de que se existe fiança, então o crime só existe para o pobre, né? Uhum. Então, assim, voltando à questão do aborto, né? O aborto acontece, a criminalização continua condenando as mulheres, inclusive as já casadas e com filhos, isso também está em pesquisa, né? Uhum. Continua confinando as mulheres, condenando as mulheres à sobrecarga de trabalho, a esgotamento mental e retroalimenta um ciclo de economia do cuidado que até o nome me incomoda. É que a gente está falando de palavras aqui, né, Caio? Uhum. Porque cuidado é bom. A gente fala economia do cuidado como se fosse, né? Parece até romântico falar assim. E eu acho que a gente devia prezar pelo cuidado com os outros. O erro está em chamar de cuidado o que é exploração, que é uma questão estrutural. É só um gênero que cuida, né? A gente precisa redefinir, na verdade, os termos desse contrato. E não dá para fazer isso sem levar em consideração que é preciso ter liberdade sobre o próprio corpo para decidir como e quando, e se eu quero ou se eu devo cuidar. É cansativo porque, como eu falei, as problematizações são necessárias para abarcar aí os diversos aspectos de uma mesma questão, mas o que não dá é pra gente que acredita no criacionismo, querer defender biologia e falar de ciência quando convém. Como se a ciência também não tivesse viés, não dependesse de compreensão de historicidade, né, do encadeamento dos eventos que nos trouxeram até a compreensão de que não é de uma coisa que não é natural, ela é construída na história. Então, se a gente não decidir, em algum momento, disputar isso aí na história, né, a gente vai ficar sempre os caras avançando e a gente não é hora de falar disso. Então, ou a gente enfrenta isso, aponta para as estruturas, né, para a desigualdade salarial, por exemplo, ou a gente vai continuar enxugando gelo, vendo a justiça selecionar seus pequenos exemplos de injustiçamento, né, enquanto os maiores misóginos continuam eleitos para o Senado, eleitos para a presidência. E o mesmo Senado que aprovou, veja só, né, o PL da misoginia. Pois é, eu acho que tem uma sina do Brasil, pelo menos o Brasil da Nova República, né? Que é o Brasil que a gente acompanha. Se é que a gente já tá na Nova República, né? Há quem diga que já é um novo momento do país. É o Brasil pós-88. Isso, mas vamos botar o Brasil da Constituição de 88. Acho que é uma sina que a gente vive que o debate das grandes questões, digamos assim, ele acaba sempre resvalando não, né? Ele acaba sempre se limitando a um debate de lei, né? A gente viveu muito isso, e você usou na sua fala sobre a comoção, né? São vários os casos de que a lei, a gente pode até considerar avanços, e não vou fazer juízo de valor, né? Que a lei foi alterada, alguns casos com avanço, outros não, por causa dessa comoção, né? Pública, da opinião pública, por parte não só do jornalismo, mas da comunicação como um todo, né? Das pessoas, dos movimentos, indo pra rua, e aquela comoção acontece. Se tem um texto que normalmente se aproveita, né, de algum texto que já existia, né, o texto, por exemplo, esse projeto é de 2023, né, o projeto da lei FELCA, né, do ECA digital, era bem anterior também, ele já estava ali, vai lá, dá uma atualizada, ou seja, aquele debate não existiu, né, dessa lei, não existiu, ou se existiu foi muito inócuo, não veio pro... Chega na hora de ver umas mudanças lá. Pois é, não existiu o debate, aí você coloca, na verdade, você usa aquela lei só para que já estava mais ou menos estruturada, para colocar o que está sendo falado na opinião pública, cujo debate a gente sabe que é problemático, né? Porque é isso, né? Primeiro que esse termo opinião pública dá um programa inteiro, né? Mas é isso, né? Os grandes canais, os grandes influenciadores digitais e tal. Big Techs e tudo mais, com viés, né? Obviamente, com os viés, né? Ou seja, por exemplo, sobre esse texto, né, ou mesmo sobre questões de gênero, há um debate na Câmara dos Deputados e no Senado, no Congresso, né, como um todo, e nas instâncias de poder, há um debate há muito tempo, desde a Constituição Federal, esse debate. Só que esse debate nunca transborda de maneira que se participe, né, a sociedade de uma maneira um pouco mais ativa e tal. E aí chega um momento de comoção e é incluído e assina de
debater isso, achar que resolve numa lei, e utilizando também novamente como paralelo a fala da Luara, sem que as políticas públicas acessórias, né? E, na verdade nem acessórias, né? Que seriam fundamentais para que aquela lei seja cumprida de alguma forma, acaba não sendo colocadas. Então, assim, e também não quer dizer que não esteja. Hoje a gente tem ministério, por exemplo, das mulheres, né? Não quer dizer que não tenha nada sendo feito, não. Muita coisa está sendo feita. Mas da forma que é debatida e que é entregue pra gente no debate público, não é das melhores mesmo, né? E a gente acaba ficando assim, beleza, passou uma lei, a gente torce pra que a lei seja boa, torce pra que a lei pegue, é essa a dinâmica. E a lei sendo boa e a lei pegando, a tendência é que resolva apenas o quê? Pessoas sendo presas. É isso, a sensação de justiça que eu usei aqui no roteiro é essa. Prendeu fulano de tal baseado na lei do feminicídio, ou na lei da misoginia, ou na lei antirracismo, e a gente continua convivendo com racismo, continua convivendo com misoginia, convivendo com o feminicídio, né? Porque as estruturas não são, de alguma forma, mudadas, ou enfim, ou o debate para isso, elas às vezes até são mudadas, mas o debate para isso é inócuo. Então acho que a gente é a sina mesmo dos grandes debates do Brasil, né? Vamos resolver na canetada. Porque, desculpa te interromper, mas é aquela coisa, se as mulheres continuam ocupando os piores postos de trabalho, sendo mal remuneradas, não tem como a gente não pensar que existe uma supremacia masculina. Os caras podem até começar a não falar que existe, mas ela existe. Materialmente ela existe. Então, ou a gente debate questões estruturais, ou isso não vai ser atacado. E aí eu dou o exemplo mais óbvio, né, da igualdade salarial, e até porque existe uma lei da igualdade salarial, quer dizer, já era proibido a discriminação, né, por uma mesma função. Aí a gente sabe que existem contratações em que os caras falam, não, mas é porque, né, mulher tem licença maternidade, aí tem casos das mulheres que elas são demitidas logo depois que voltam da licença também. Mas tudo é proibido, e acontece, continua acontecendo. Então, como é que você lida com isso? Não é só garantido que as mulheres tenham de fato essa escolha, sabe? E que não precisa ser uma escolha também entre carreira e maternidade, mas que ela esteja nas mãos das mulheres, e que a gente crie condições. Todo mundo gosta de falar daquela coisa, daquela, né, frase batida de que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, mas quando a gente fala de rede de apoio, tem que contar com a vizinha, com a mãe, e são sempre mulheres, né? Com a avó, porque não dá para contar com política, né? Com política pública concreta. A gente citou aqui alguns programas, questão lá da lavanderia lá de Caruaru, lavanderia pública, incrível, sabe? Um negócio, podia replicar aquilo ali, que já era uma coisa que atacava diretamente questões estruturais, mas a gente está preferindo falar de justiçamento, né? Essa ideia de, como você falou, de que lei é uma garantia de justiça, e aí coloca o cara lá, tranca, e a gente já viu, inclusive nas redes sociais, né, gente que foi condenado, preso por isso, e o que aconteceu? Só se espalhou, virou, como eu falei, um troféu para esses caras. Eles realmente acham que estão numa cruzada contra o discurso feminista, que é, como eu sempre digo, a organização política das mulheres. Por isso que o feminismo é tão atacado. Não é marketing, sabe? Se o feminismo não ataca estruturas, não incomoda, ele é só marketing. Então, por isso que os caras, eles detestam feminista e feminista, né, engajado, enfim. Mas é uma coisa que me incomoda muito, esse andar em círculo, sabe? E parece que vai sempre toda vez que acontece qualquer coisa de comoção nacional, aumenta a pena. Uhum. Não tem outra, sabe? A gente não fala de justiça restaurativa, a gente não fala de novas possibilidades. É sempre aumento de pena, tipificação, cria um novo nome, coloca lá. E agora que eu acho perigoso, eu realmente acho perigoso esse PL que ele equipara ali a racismo, são coisas diferentes, existem similaridades e tal, a gente pode falar de interseccionalidade, mas quando a extrema-direita quer confundir e falar que é um ataque à liberdade de expressão, eles são muito espertos ao fazer isso, porque na verdade acaba sendo aquele limite da palavra que nós conversamos no último episódio, né? Acaba sendo conforto dos caras, eles querem pelo menos falar, já que não pode nada, eles querem pelo menos falar, só que o falar tem um limite, mas ele também diz muita coisa, né? Então, assim, a gente chegou até um limite que não é um limite, de ter um presidente que falava abertamente que tinha que pagar menos mesmo que a mulher engravida, né? Jair Bolsonaro falava isso. E isso endossa muita coisa, inclusive o mercado adora, né? Então, assim, como é que a gente tipifica esse tipo de coisa que sempre aconteceu, continua acontecendo, e que denota, assim, uma supremacia masculina não natural. Ela é socioeconômica, mas ela não é natural. E eu acho que é justamente por não ser natural que a gente tinha que fazer esse debate com não só mais cuidado, mas com E não é uma coisa tão difícil, né? Não é uma coisa tão profunda assim o que nós estamos falando.
não estou falando nada de novo aqui, mas não é falado. Também a esquerda entra nessa coisa do justiçamento, né? Como entra em outras questões aí, chamando de liberdade de expressão, mas é difícil. É isso. E fazer, né, o meia-culpa também, né? A gente deixou chegar nesse estágio do fascismo, né? E acho que é importante que a gente sempre bata nessa tecla, né? A misoginia, o machismo, né? Essa predominância do homem para a mulher, ela não é própria desse tempo, né? Desse fascismo do século XXI que a gente vive. Mas ela ganha contornos, né? Ela se agrava, ela ganha contornos organizados, né? A partir disso, né? A gente falou sobre isso no lado B 353, ano passado, com a Letícia Ueda Vela, né? Que é uma advogada lá do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, né? Um dos assuntos que a gente tratou no lado B sobre isso, né? Para tentar meio que tentar entender que isso também faz parte do momento político do que a gente vive. Não é isolado, não se faz uma análise isolada disso. Enfim, vamos ver o que vem por aí. Tem essa repercussão nas redes, né? Já ganha aí impacto imediato nas redes, como o Dani falou do Nicolas, né, por exemplo, sempre sob o signo da liberdade de expressão, é isso que eles sempre se apegam, né, não dá pra dizer que eles querem continuar vociferando contra mulheres, né, eles vão falar assim, mas e se eu falar se eu der bom dia, né, e vou ser preso, né, se fizer uma piada, fizer fio-fio, vou ser preso. Se alguém flertar. Não vai ser preso. Mas por causa do público do Nicolas também tem uma outra questão também, porque eles não escondem que tem mulheres que eles querem agredir, isso. Que eles querem continuar xingando. Isso. E isso faz parte, precisa fazer parte, né? Porque eles precisam selecionar as mulheres que são, claro. Entre eles chamam, né, de conservadias, mas que merecem pelo menos alguma estima, são separadas das esquerdistas, das feministas, que chamam, né, de cadela, entre outras coisas. Mas eles fazem questão, por isso que eu falei, vai acabar virando medalha para esses caras. É o termo que eles usam. São termos... E isso realmente. Eu me surpreendo às vezes, né? Eu também sou bobo. Não se surpreenda. É um negócio assim. Realmente. Os caras sei lá, enfim. Vamos ver que vamos ver, esse debate vai ser muito quente na Câmara, tá prometendo. Caio, só para poder concluir isso aí. O que realmente me incomoda é a ingenuidade, eu vou chamar assim para não ficar feio. Gente que acha que é uma vitória, que, nossa, até a direita está votando. É meio que aquela frase de que os ricos farão de tudo pelos pobres mesmo descer de suas costas. Então, os conservadores, os machistas conservadores, que são tão parecidos com os machistas de esquerda também, mas eles farão de tudo pelas mulheres, menos deixar de atacar os seus direitos e deixar de explorar o seu trabalho de reprodução da vida. E reprodução da vida, tanto a reprodução material, né, tanto a reprodução no cuidado, como eu falei, quanto a reprodução sexual. Porque é lucrativo. Entendam de uma vez essa coisa toda, essa, né, de tradwives, né, as esposas tradicionais, essa coisa voltando, essa romantização, essa ideia também de que o feminismo é que fez com que as mulheres tivessem que trabalhar fora de casa, como se as mulheres, né, não trabalham desde sempre, mas como se elas não trabalhassem antes, né? Isso não é novo, isso é reformado para um discurso inclusive das redes, porque se fala de tradwives, mas elas estão lá mostrando que fazem sua própria manteiga, que fazem sua própria farinha para poder fazer o próprio pão, mas estão lucrando com aquilo ali. Quer dizer, tem uma estrutura das big techs que faz com que elas monetizem esse tipo de conteúdo também. Então, estão trabalhando, sabe? Não é o cara que é provedor e tá ali por trás. Mas esse discurso todo é porque é lucrativo manter as mulheres condenadas a esse trabalho que não é pago. É a exploração de um trabalho de cuidado que move a economia mundial. Então, enquanto a gente não discutir esse tipo de coisa, vamos ficar ali enxugando gelo. Repito, daí eu encerro para não ficar mais repetitivo ainda, porque é cansativo. Bem, vamos agora para o segundo tema do programa de hoje. Cezão, toca uma vinhetinha aí para nós. Entramos em abril, né? Um mês aí que começa oficialmente a pré-campanha ou a pré-pré-campanha para as eleições de outubro. Terminou o prazo da janela partidária, né? Período que permite a troca de partidos sem perda de mandato. E também terminou o tempo para desincompatibilização, caramba, difícil, de cargos, né? Que obriga ao afastamento de funções públicas para quem pretende... eufemismo para renúncia. Quem pretende disputar as eleições. E aí, resumidamente, né? As melancias se ajeitando na carroça, né? E eu vou fazer um servição aqui, dar uns números aqui para vocês. Ao todo, 11 governadores renunciaram para concorrer a outros cargos, né? O governador da Luara, o Zema,
de Minas Gerais, e o Caiado, eles já... Agora tem 2 governadores. Tem 2 governadores, lançaram sua pré-candidatura à presidência, os dois aí prometendo, né, ameaçando, na verdade, serem candidatos à presidência. Ia falar isso, ameaçando. Já para o Senado, são os seguintes nomes, né, o Antônio Denário, do Republicanos de Roraima, o Ibanez Rocha, esse cara tá solto, enfim, do MDB do Distrito Federal. Ninguém fala nele, né? Esse papo todo de Vorcaro, ele colocou 1 bilhão no banco. Não tá solto por enquanto, mas enfim. O Gladson Camelli do PP, do Progressistas, né, do Acre, o pessoal usa PP ainda. Mas é porque acho que a sigla ficou, né? Eles continuaram com a sigla. O Helder Barbalho, né, o camarada Helder Barbalho aí, do companheiro do PT aí, brincadeira, do MDB do Pará. O João Azevedo do PSB da Paraíba. O Mauro Mendes no União Brasil do Mato Grosso. E o governador da Loara, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, além do Cláudio Castro, né, do PL do Rio de Janeiro, que renunciou e também foi caçado, tal, embrólio danado. O Rio de Janeiro segue sem governador? Cara, o Rio de Janeiro segue sem governador, tipo, foda-se, melhor deixar sem mesmo. Isso que eu ia falar até, né? Vão descobrir que não faz falta, né? Enfim, tem candidato à presidência, inclusive propondo voltar pra Guanabara, né, da onde menos se espera, realmente. Ele quer ser candidato ao Senado, né, mas enfim, se conseguir, provavelmente vai ser subjúdice, vai dar um embrólio danado. Enfim, Rio de Janeiro, né? Qual é o DDD? E aí tem mais números aqui também, né? Quase metade, um pouquinho menos da metade aí dos ministros do governo Lula, 3 saíram também mirando as urnas, né? Aí são eles. André Fufuca, ex-ministro do esporte, né? Vai disputar aí ou o Senado ou o governo do Maranhão, tem que saber ainda como vai ser. Aniele Franco, né? Ex-ministra da Igualdade Racial, que vem candidata a deputada aqui no Rio de Janeiro. O Camilo Santana, ex-ministro da Educação, vai participar da campanha do governo do Eumano Freitas, né? Inclusive, há uma possibilidade... ele é senador de primeiro mandato, em meio de mandato, ele não precisaria tecnicamente sair do governo, porque ele não disputaria a eleição. Porque o Eumano pode ser candidato à reeleição. A questão é que o Eumano tá tomando surra do falecido Ciro Gomes, né, nas pesquisas, e o Camilo Santana, aparentemente, vão testar o nome dele pra ser candidato, e pode ser que role essa substituição, né? Então, deixou ele saiu pra ficar na reserva, digamos assim, né? Mas um reserva, um 13º jogador. Enfim, vamos ficar de olho, como sempre, aliás, né? Ceará, a gente fica, né, de olho. A gente tem ficado de olho bastante nas eleições de Fortaleza. No Ceará, a gente acompanha também quando o eleitorado vai descobrir que o Ciro tá apoiado pelo Bolsonaro, né? Um dia vai descobrir, né? Porque tem o recall. O Ciro é o eterno recall. Né? Tipo, todo mundo, assim, boa parte votaria no Ciro, por que não, né? Sim, mas... quando descobrirem que ele é o candidato do Bolsonaro, não sei. Ciro Gomes, né? Pô, morreu jovem. Tem o Carlos Fávaro também, né? Onde anda o Ciro, né? Um beijo, Ciro. Tá sumido. Não é bom não falar muito, o pessoal do Ceará vai segurar essa bucha aí. O Carlos Fávaro, né? Ex-ministro da Agricultura, companheiro Carlos Fávaro, né? Ex-ministro da Agricultura e da Pecuária, pré-candidato, né? Ao mandato no Senado por Mato Grosso. Fernando Haddad, ele mesmo, ex-ministro da Fazenda, é pré-candidato ao governo de São Paulo. O nosso companheiro Geraldo Alckmin, ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? O vice aí do Lula, vai ser candidato à reeleição como vice-presidente, né? Então precisou sair do ministério. Embora também... Uma parte dos ministérios estão sendo ocupados pelos secretários executivos nomeados por esses mesmos ministros sempre, inclusive, que estão de saída. Então, embora o nosso companheiro Geraldo... né, há quem diga aí que possa pegar também pode ser colocado aí no governo, não, porque acho que o Haddad já comprou, né, mas no Senado. O Lula meio, na reunião ministerial, entre aspas, aí confirmou, né, o Alckmin como companheiro de chapa, mas vamos ver. Eu espero que sim, eu sou um fã do vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse momento dessa quadra da história. A vida tem disso, meu amigo, deixa ele aí. Que vai piorar, né? Vai piorar. Óbvio que vai piorar, não tenha dúvida. Ou vai melhorar e não vai, ou vai perder, sei lá, enfim, a gente vai falar sobre isso. A Gleisi Hoffmann, né, nossa companheira Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais, é pré-candidata ao Senado pelo Paraná. Eleições do Paraná vai ser divertida, hein? O Jader Filho, né? Outro companheiro aí, Jader Filho. Irmão do Helder. Ex-ministro das cidades, é pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo Pará. A Macaé Evaristo, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, é pré-candidato à Câmara dos Deputados em Minas Gerais. Márcio França, eu tinha até esquecido do Márcio França, era ministro, gente. Macaé de Minas Gerais, né? Macaé. O Márcio França, ex-ministro do microempreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, cara, tem um ministério... Estão inventando o ministério. Lula é foda, né? Lula tá inventando o ministério. Tem um ministério específico pra caralho. Ele vai ser pré-candidato à Câmara dos Deputados, ou talvez Senado, por São Paulo, o Márcio Cuba.
Cara, esse ano vai ser complicado. Marina Silva, né, ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é pré-candidata à Câmara dos Deputados, também pode ser que venha no Senado por São Paulo. O Paulo Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é pré-candidato ao novo mandato na Câmara dos Deputados por São Paulo. O companheiro Renan Filho, ex-ministro dos Transportes, é pré-candidato ao governo de Alagoas. O Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, deve concorrer ao Senado, né, pela Bahia. O Silvio Costa Filho, ex-ministro de Portos e Aeroportos, vai concorrer ao mandato novo aí na Câmara dos Deputados por Pernambuco. A companheiríssima Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento, deve vir ao Senado. Também mudou de partido, Paulo. né? Mudou, falaremos disso. Sônia Guajajara, ex-ministra dos Povos Indígenas, vai concorrer a um novo mandato também na Câmara dos Deputados por São Paulo. E aí teve esse troca-troca dos partidos aí, né? A bancada do PL na Câmara dos Deputados cresceu para 101 deputados, né? Aí temos um número sugestivo aí. É o maior número de deputados de um partido desde o PFL em 98, né? Que elegeu 105. 105. O PFL surfando aí no... Interessante esse número, né? Porque o governo era do PSDB, né? Mas é que era a questão, o PFL era tinha o vice, aliado o Marco... de primeira hora, e tinha o vice e meio que Nordeste na época... inteiro. Não, então, na época, o que a gente chama de Centrão, ele se concentrava muito no PFL. E o PSDB, na época, assim como o PT hoje, assim, mal comparando... Era ideológico. Tinha aquela coisa, né? Vamos receber o apoio de todo mundo, mas tinha um certo nojinho de filiar diretamente certas figuras. A esquerda do PFL. Exatamente. Então, se você queria apoiar o governo, e muito deputado é sempre governista por natureza, né? Se você queria apoiar o governo, você não filiava ao PSDB, você filiava ao PFL. Só do ACM devia ter uns 80 como no governo Lula, nos governos Lula 1 e 2, muita gente vinha apoiar o governo, não filiava ao PT, filiava aos PTB da vida, o Propel, que na época era do vice-presidente José de Alencar e por aí vai. É verdade. O PT segue em segundo, né, na Câmara com 66, perdeu uma parlamentar, né? A Luziane Lins, lá do Ceará, foi para a ex-prefeita de Fortaleza. E são as questões internas do Ceará, né? Que a Luziane não se bica com o grupo do Camilo Santana. Isso, e ela aí, seria a substituta. Exatamente. Pau come no PT do Ceará. União Brasil, né, foi de 59 para 51, né, perdeu aí alguns quadros importantes do fascismo nacional para o PL, né, quem diria, né, o Mendonça Filho, Mendoncinha, né, relator da PEC de Segurança, ex-ministro da Educação. Que é de origem no PFL. O Alfredo Gaspar, né, de Alagoas, relator da CPMI do INSS, também ganhou notoriedade aí falando um monte de merda, e o Rodrigo Valadares, do Sergipe, que é o relator da primeira versão do projeto de anistia. E aí alguns destaques aqui do vai e vem das siglas, né, para quem comprava o lance na década de 90 e 2000 como nós, né, Daniel? Que vinha lá em janeiro. Final de janeiro. O vai e vem era bom quando tava confirmado, né? Os boatos, a gente... Isso é boato. Falta assinar. Esses aqui já assinaram, hein? Kim Kataguiri, infelizmente, ainda vivo e com mandato, foi pro Missão, né? Que é o partido do MBL. Cara, vai ter isso, hein? Partido do MBL, hein? Depois não digo aqui, nossa, que surpresa. É o novo. Partido do MBL que fez a maior campanha pró-aborto do que a esquerda nos últimos anos. Olha aí a situação que a gente está. Pois é. A Duda Salaber foi pro PSOL, né? O André Janones, né? Tá subindo o André Janones, né? Será que vai se reeleger, rapaz? Foi pra Rede também. Complicado porque a Rede tem um problema. Ainda vai ter a federação com o PSOL? Se tiver, resolve o problema do coeficiente, né? O companheiro Tony de Paula, né? Um grande quadro da esquerda, Eduardo Paes, foi pro PSD. Cara, que fase. A dupla de Mouros lá, né, sem boca, né, o Sérgio e a Rosângela foram pro PL, quem diria, né, foram pro partido do Bolsonaro. O Sérgio é favoritíssimo pra ganhar o governo do Paraná, mas... O Rato Júnior... O Rato Júnior tá se movimentando. O Rato Júnior tem o prefeito... O prefeito de Curitiba continua prefeito, porque tinha o papo dele querer que o prefeito saísse, prefeito em primeiro mandato. Exato. O prefeito pelas mãos dele, né, do grupo dele, saísse pra concorrer ao governo. Se ele não saiu, não vai sair mais. Exato. Acho que ficou. Checa aí a informação, mas acho que ficou. Vai ser interessante. A gente vai acompanhar com bastante... Eu acho que, assim, provavelmente vai dar Moro, mas não sem antes...
né, saísse bastante sangue. Ficou na prefeitura. Ficou, né? O Túlio Gadelha, né, que é o Fátimo Bernardes, foi pro PSD, né? Olha aí, movimento aí curioso, né? A companheira Simone Tebet, né, o companheiro Rodrigo Pacheco e a vereadora de Goiânia, minha amiga Ava Santiago, né, reforçaram aí a criatividade do Partido Socialista Brasileiro, cada vez mais social. A Vereava, que não tá citada só porque é amiga do Caio. Não. Porque ela é um quadro que deve vir pra deputada federal. Deve vir a deputada ou senadora, Goiás, né? Então, e um quadro... vai ser um quadro que vai virar nacional no próximo quadriênio. Exato, a gente vai tentar trazê-la aqui, inclusive, que é um quadro, pra quem não sabe, não conhece, né? Nas redes, ela é uma vereadora nacional. A Malocrente. Malocrente. Eu brinco com ela que é uma das vereadoras nacionais, né? Talvez a maior hoje em dia, porque ela tem uma articulação com os evangélicos, né? Anti-Bolsonaro, né? E ela tá lá no socialismo criativo do PSB. Depois de ter ficado muitos anos no PSDB, que é uma história particular em si. Pois é. O PSB cada vez mais criativo, cada vez menos socialista, mas enfim, nossos companheiros aí. A senadora Elisiane Gama foi pro PT, né? Uma boa aquisição do PT aí. Assim como a nossa companheira Motosserra de Ouro, mais uma grande democrata, Cátia Abreu. E também chegaram no partido do governo a ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, a vereadora de Niterói, que a gente já esteve aqui com a gente, a Beni Brioli, o ex-deputado Fábio Trade e o apresentador Leão Lobo. Curioso. Agora vai, né? Curioso, o apresentador Leão Lobo. Curioso. Veremos, né? Se ele vem pra somar uns votinhos. Enfim. Será que vai ser o Clodovil da esquerda? Não. Não vai ser mesmo. Não precisa... Enfim. E aí aqui no cenário do Rio, né, a gente viu, né, a Alerj também viu o PL saltar, né, de 18 para 22 parlamentares, ainda bastante... com bastante folga na liderança. E o PSD do Dudu Paz dobrou, né? Saiu de 5 para 10 deputados. A galera aí já confiante, né? Que vem uma campanha, no mínimo uma campanha bem robusta pro Dudu Paz. Poderemos ter 2 eleições no Rio de Janeiro em 6 meses. Pois é, o PSD agora é a segunda colocação no novo ranking partidário. E aí, Dani? Enfim, como eu falei, é claro que ainda... há escolhas, primeiro, de gente que já estava nos partidos, né, que já é filiada, que pode surgir aí nomes novos, né, mas o fato é que o grosso, né, do tabuleiro ali, de quem tá indo para onde, meio que começou a ficar definido, as peças estão ali, né, a gente sabe que sempre tem gente que pode entrar, pode sair, enfim. O que você tem para dizer? Eu acho que o grande destaque, né, é o PL, né? O pessoal tá de olho aí no fundão do PL, é muita grana. O pessoal sabe que vem uma campanha robusta e é isso, assim, o Bolsonaro perdeu, mas o PL fez muito uma bancada, fez uma bancada, ou seja, importa até menos para essas pessoas em termos de eleição, se o Bolsonaro, o Flavinho aí vai ganhar ou vai perder, né? O que é mais importante é que vem uma campanha muito rica e com todos os problemas. Rica pelo fundão eleitoral e pensando em administrar todo os herdeiros das emendas secretas, né? As emendas PIX, como você quiser chamar futuramente, em articulação também com as prefeituras, que vale lembrar que o PL e o PSD, sobretudo, a gente tá falando do PSD do Eduardo Paes, tem o PSD e o PSD do B, né? O PSD de São Paulo... Do C, do o PSDB, mas majoritariamente o PSD no São Paulo para Centro-Sul é mais pró-bolsonarismo e é um pouco mais lulista, digamos. Lulista, entre aspas. Não, interesseiro, né? Do Rio de Janeiro para cima. Mas foi o partido que mais elegeu prefeito, né, em 2024. E é aquela coisa, né? Foi orgânico, né? Foram quadros do PSD jovem. Que se formaram, ninguém. E se fizeram prefeitos e tal. Não, o PSD filiou muita gente ao longo do quadriênio anterior. Que ao contrário do que a gente falou do PSDB, do FHC e do PT, não tem nojinho aceita qualquer um. Não, e o PSD hoje, ele é um veículo pra você se filiar tanto ao governismo quanto à oposição. Exato. Dependendo do estado que você tá. Né? Então... Até o Fátimo Bernardos mesmo, no nosso Túlio Gadelha, falou, não, continuo lulista, tô aqui, sou um soldado Lula. Sim. O estado no dele, caso do... Pernambuco, se eu não me engano, o estado dele tá ainda pacificado. O companheiro Ottoni veio pro PSD no Rio de Janeiro, companheiro. Do paisismo, né? E outros vão quem tá no PSD no... A gente vai ter esse palanque, Lula, Paz, Ottoni e um zoológico inteiro. E já no Paraná, né, o partido do governador Ratinho e do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que vão travar uma luta intradireita
pro governo estadual, embora todo mundo apoie o Bolsonaro de forma nacional. É igual a eleição na Hungria, como a Laura falou. É direita contra a extrema. Eu ia falar exatamente isso. Direita contra mais. A direita tradicional contra... Nem tão tradicional no caso do Ratinho Júnior, mas ele abarca. A direita que adere o bolsonarismo contra o bolsonarismo. Esse Eduardo Pimentel, que é prefeito de Curitiba, é um cara de 30 e poucos anos, mas ele é filho e neto de uma família da política tradicional no Paraná, né? Então, essa direita tradicional do Paraná, ela hoje se alinha muito no ratinhismo, não sei como eles chamam lá no Paraná. No ratozinho. Vai ficar parecendo aquela tirinha da Laerte, que vocês já viram, que tá o debate entre bolsonarismo raiz e Nutella. Exato. Aí vai aparecer o Moro lá, assim, esse raiz vem quando? Exato. Tá atrasado. Exatamente. E o Moro representando essa, entre aspas, nova direita, né? A extrema-direita. Sim. O lumpenzenato aí da extrema-direita. Mas o que a gente vê de forma geral também, né? O governo federal, o lado governista, jogando seus pesos pesados para a eleição, né? Seja para deputado, seja para Senado, seja até para governos de estado. Camilo, Haddad. O caso do Haddad, né, chama mais atenção, porque, queiram ou não, né, um nome muito forte do PT hoje, foi prefeito de São Paulo, foi candidato a presidente no lugar do Lula em 2018, ocupou o cargo de ministro da Fazenda, que é o cargo de, talvez, o ministério de maior visibilidade, né, nos últimos 3 anos e 4 meses, e sai para disputar uma eleição muito difícil, quase impossível de vencer, em São Paulo, né, considerando... Porém, a pesquisa e tal. Mas a pesquisa recente agora deu uma pesquisa 42%, bem apertada, muito inesperadamente. 42% é aquela pesquisa para animar a militância. Sim, não vai muito ser difícil isso. vencer no segundo turno, nem São vai Paulo. Ser isso aí, mas é aquela coisa, né? Eleição é cálculo. E você ter um palanque forte em São Paulo é muito importante nesse cálculo, porque não vai ganhar em São Paulo, mas é importante perder de pouco. Exato. Se você, em 2022 o Lula vence a eleição nacional, porque perde por só, entre aspas, 10 pontos de vantagem de São Paulo. Se fosse 60-40, não teria sido eleito. Como foi 55-45, conseguiu ganhar. Né? Porque São Paulo são 40 milhões de pessoas, é quase o Nordeste inteiro. Então, 60%, 70% do Nordeste. Então, se você lava a égua no Nordeste, faz 70% no Nordeste, equilibra no Norte, que acaba sendo equilibrado por causa do interior do Amazonas e de Belém, que equilibram o resto da região Norte, que são muito bolsonaristas, então ali a diferença é pequena e é um eleitorado relativamente pequeno. Perde de pouco no Sudeste, né? Perdendo no Rio, perdendo de pouco no Rio, perdendo de pouco em São Paulo, e ficando no meio em Minas, ganhou em Minas em 2022, mas ganhou no 0, alguma coisa, né? Foi tecnicamente empate. E perdendo bem no Sul, você tem que perder de pouco aqui no Sudeste para que essa lavada no Nordeste seja suficiente para ganhar a eleição. Então é sempre esse cálculo. E, por fim, esse negócio de jogar os pesos pesados, numa eleição de 2/3 do Senado, num cenário que o Senado fica cada vez mais importante, considerando a nomeação cada vez mais estratégica de ministros do STF. Do Messias, inclusive, provavelmente vai ficar depois da eleição. Então é muito importante conseguir, no mínimo, manter a configuração atual do Senado, que já é péssima, mas não piorar, não deixar a direita ficar com 60%, 2/3 aí do Senado, né? 3/5 pelo menos, que é a marca mágica, digamos assim, para impeachment, né? Tanto de ministro do STF quanto de presidente da República, jogar nomes fortes nos estados, nomes consolidados nos estados, mesmo que não sejam do PT, mesmo que não sejam da esquerda, mas que sejam alinhados com o atual governismo, né? Os Carlos Fávaro da vida, a própria Simone Tebet, a família Barbalho no Pará, porque é uma eleição de 2 senadores, e a eleição, sempre falo, né? A eleição pro Senado é uma eleição muito complicada, muito difícil, decidida na hora. As pessoas não sabem, assim, a grande massa do eleitorado não sabe direito o que é um senador, a grande diferença de um senador pro deputado. A forma de eleger é completamente diferente. O Senado é majoritário, né? Deputado é proporcional, confunde-se muito. Como é que é? É majoritário, mas é legislativo. É um mandato de 8 anos. Então, voto ainda mais numa eleição. Faz 2-1, são 2 e quando você faz uma eleição que é presidente, governador, deputado federal, deputado estadual. Tem gente que vai saber que são 2 senadores na hora de votar. O voto para senador geralmente é decidido por último, desses 5, e o segundo voto senador geralmente é decidido no dia, na hora. Apertar qualquer botão. Exatamente. Então é uma eleição muito imprevisível. É importante que haja nomes de peso mais pesado, e é uma eleição, sobretudo uma eleição majoritária sem segundo turno, o que é completamente diferente das eleições dos outros cargos majoritários que temos no Brasil. Com 20%. A rejeição joga muito mais do que, né, a intenção de voto original. 18%. Então, a gente vai ter que ver ainda como vão se organizar o cenário pro Senado em cada estado, porque a pulverização de cada campo é muito importante. Aquela coisa,
vai eleger senador no Mato Grosso? Não sei. Se forem 3 bolsonaristas... Se vão ser 3 bolsonaristas e um candidato pelo Campo Limpo, pode entrar um. Pode entrar. Vai eleger a Gleisi no Paraná? Vai eleger um senador, uma senadora do PT no Paraná, na terra que a disputa é entre Ratinho e Moro? Se tiverem 3 da direita... Vão ser 5 candidatos bolsonaristas? Se unificar o campo, sei lá, pega aí quantos votos o Lula teve no Paraná em 22, vai ser o quê? 35%. 35% elege um senador numa eleição com 2 votos, dependendo da pulverização. Então esse cenário a gente vai ter que ver, e numa direita que está fraturada no Estado, vamos ver se eles vão se entender até a eleição ou não. Então eu acho que são essas duas coisas, né? Jogar com os pesos pesados, pensando tanto na formação de palanque forte para o Lula nos estados, no estado-chave, quanto na eleição para o Senado. Nessa configuração aí que tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. PSD, continuou, né, no ministério, era um cara cotado para vir principalmente pro governo. O Rodrigo Pacheco ficou naquele vou, não vou, deve ser o candidato do governo no PSB. Ele não tem mandato, cargo executivo. Não tem cargo executivo. Foi pro PSB, né, era do PSD. O PSD que é o candidato do Novo, né, do Zema, né, o filiou, o vice do Zema, né, ou seja, o PSD de Minas, por exemplo, é um PSD da extrema-direita. E não era, né? Era do Calil, e agora mudou. Pois é. E a curiosidade é que o PT, né, e a chapa governista vai preferir apostar na Marília Reis, que já está muito bem cotada na pesquisa, né? Ou seja, pode ser aí uma senadora por Minas. A Marília Campos. Marília Campos, desculpa, confundi as Marílias aí. A Marília Campos, né, que porque a Reis também vem, né? Que é Pernambuco. Que é a prefeita de Contagem. Então, os Campos são parte da família Reis. Em Pernambuco. Mas essa de Minas é só coincidência, não é parente. Verdade, a Marília Campos, da prefeita de Contagem. O João renunciou à prefeitura de Recife, falando nisso? Pra concorrer ao governo do estado? Renunciou, né? Renunciou, né? Ele vinha pra governador. Eu não chequei essa informação, não, mas eu vou cravar porque ele vem pra governador. Inclusive, ele é favorito. Sim. A governadora atual tem baixa aprovação. Então, tem alguns ministros ficaram, né? O Alexandre Padilha, por exemplo, ficou, não vem pra candidato. Provavelmente ele deve ser um dos coordenadores da campanha do Lula, ou do Haddad, mas provavelmente do Lula, né? O Padilha, que é um grande quadro, um cara com muito voto, mas, enfim, preferiu ficar. O Boulos, né? Que foi a grande surpresa do movimento do Boulos. Então... Não, surpresa não, porque já vinha sendo falado. Quando ele assumiu o ministério, ele já tinha falado que não vinha. Isso. Mas é aquela velha história, né? Ele teve muito voto em 2022, talvez não tivesse tantos agora, mas certamente seria uma grande votação pela visibilidade, pelo recall. O cara fez 2 segundos turnos em São Paulo, né? Os 2 últimos segundos turnos para prefeito. Então é uma perda grande para a questão de formação de quociente eleitoral do PSOL e de sua federação. Vai ser interessante ver para onde vai. Podem ser votos que, por exemplo, voltem pro PT. Eu acho que o cara que votou no Boulos em 2022 para deputado não vai votar fora do campo da esquerda. Mas, tipo, vai votar no PSOL? Vai votar na Erika Hilton? Mas por exemplo, do PT que ficou foi o Luiz Marinho, né? Que é um cara também com voto, né? Enfim. A própria Padilha, deputado federal. A Luciana Santos, ministra, não veio candidata, nada, né? A Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já foi prefeita de Olinda, né? Poderia ser um quadro pelo menos para deputada federal. De Pernambuco. Também não sei qual é o cálculo, a gente fica aí, inclusive, nossos ouvintes muitas vezes estão ligados, né, no caráter regional aí da política. Não, a Luciana, inclusive, foi vice-governadora de Pernambuco, verdade. Que é aliança com o PSB, da família Campos. Então, podem dizer aí qual foi, podem explicar pra gente nos comentários, a gente fala na semana que vem aí, se vocês sabem aí quais são esses... O Wellington Dias também, ministro, também não vem candidato. O Wellington é senador ainda tem... metade de mandato, né? Ele tem mandato até o final, até 2030. É verdade. E o PT, e o governo é do PT, né? Tá no PSB, que era o vice dele, que foi reeleito. Então não sei quem vem candidato. O atual governador do Piauí não pode ser candidato à eleição. O Fonteles já tinha sido. Não, o Fonteles não. Minto. O Fonteles, ele tá em primeiro mandato. Ele era secretário. Ele era secretário Inclusive, as pesquisas... Eu lembro que há um tempo atrás as pesquisas nem estavam tão favoráveis a ele. Enfim, a gente vai ficar de olho aí, né, nesses... Agora é isso, né? Saber como é que vão ser as formações das chapas, né? Aqui no Rio, a gente nem comentou muito, né? O Castro acabou sendo... condenado, né? Cassado, mas já tinha renunciado. E aí tá essa coisa do foi cassado, mas valeu a cassação, não valeu. A questão é que, tipo, se for uma renúncia normal, digamos assim, a lei é clara em determinar a eleição indireta, pois segunda metade do mandato, a eleição indireta na LERJ.
Só que aí, tipo, como o STF cassou a chapa de 2022, aí teria caminhado uma eleição direta. Só que, tipo, tem a questão da viabilidade dessa eleição, e aí tem a lei fala em 6 meses, mas é 6 meses antes do final do mandato, 6 meses antes da eleição. Então o STF prometeu pra essa semana, tá parecendo aluno, né, que fala, não, professor, semana que vem mais tardar semana que vem eu tô enviando a primeira versão do TCC, né, da monografia, da tese, que seja. O STF prometeu pra essa semana ter uma decisão sobre a modalidade da eleição suplementar que vai eleger um governador para o Rio de Janeiro até 31 de dezembro. Então, se ela for indireta, muito provavelmente é o Douglas Ruas, né, o filho do prefeito o deputado estadual, filho do prefeito de São Gonçalo, e que é o ungido da vez pelo bolsonarismo para ser candidato, então seria candidato a governador no cargo, com a caneta na mão. Agora, se for direta, tem o papo que o Eduardo Paes já viria pro pau agora, né? Porque se for direta em maio, aliás, seria já no mês que vem, teria que flexibilizar o prazo de desincompatibilização, né? Porque para outubro tem que ter se desincompatibilizado até esse último final de semana. Mas para junho, poderia valer o prazo de 24 horas. Que o Fux ainda deu aquela liminar maluca, pedindo 6 meses antes, mas parece que vai cair. Então pode ser interessante, pode ser que a gente tenha uma eleição plena para governador do estado do Rio de Janeiro, com 2 semanas de campanha. Nisso que o já Eduardo Paes, preparando, aposta. Né? Exatamente, que não vai ter tempo de campanha, ele com o recall dele, ele ganha no primeiro turno. Ele gasta... E aí ele disputa a eleição de outubro já no cargo, e aí ele já talvez fala que ele não teria interesse numa reeleição em 30, né? Inclusive porque 30 a cadeira do... Exatamente. A cadeira do... Num cenário de reeleição do Lula, a cadeira vai estar vazia. Da República tende a estar vazia e quentíssima. 2030 promete. Se tudo der certo esse ano, 2030 a gente pode ver aí 18 candidatos, igual no 89. Laura, quer complementar alguma coisa sobre eleições? Quer comentar alguma coisa do Brasil? Como a gente sabe que tem que ser comentado, né? Uma distância segura, longe do Brasil? Cada vez mais longe. Não, mas eu queria falar, tem... além em São Paulo teve também o ministro Paulo Teixeira, né, que deixou, né, vai disputar também, era ministro do Desenvolvimento Agrário, a gente agora tem a Fernanda Machiavelli no MDA, e um outro candidato de peso já foi entrevistado por este podcast, José Dirceu anunciou candidatura a deputado federal. E deu uma entrevista muito boa, não sei se vocês viram, eu tô citando muito a Folha aqui, né, gente, desculpa, mas é uma entrevista muito boa para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, falando, assim, eu acho que é uma das vozes mais lúcidas que a gente tem, assim, realmente. Já mudou seu título para São Paulo? Ainda não, eu já tenho Minas para me preocupar, eu deixo o Rio com você, mas Minas e Espírito Santo eu acho que já tá bom ali, para poder... Mas o Dirceu fala de pontos muito interessantes nessa entrevista, então ele fala de autorreforma do STF, né, percebam a escolha de palavras aí de novo, ele tem uma lucidez muito grande do projeto petista, inclusive de uma forma, assim, eu acho muito legal que o Dirceu não tem medo de falar em derrotas, em outros cenários, porque além da autocrítica, uma das coisas que a grande imprensa gosta de cobrar é essa do provocar a esquerda ibis, né? E o Dirceu não tem medo de falar disso, né? Ele fala e defende um projeto petista, inclusive de um plano de desenvolvimento para o Brasil. A Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, lançou recentemente um curso sobre desenvolvimento nacional. A aula inaugural teve participação do Dirceu e da Juliane Furno, que também já foi entrevistada aqui no Lado B do Rio. Então, quem quiser procurar, eu já dei uma olhada ali e pretendo acompanhar também o curso, é bem legal a iniciativa, e ver o Dirceu aos 80 anos com essa vontade de voltar e lidando com questões nacionais, falando de uma auto-reforma das instituições, inclusive do STF também. Ele fala, olha, é melhor não deixar o parlamento pautar, que vai ser pior, né? E a esquerda tem que propor, porque os caras vão bater no STF, a gente vai defender, essa é a nossa proposta. Ele fala disso na entrevista. E quando eu falo de uma clareza sobre as possíveis derrotas também, eu acho importante não ter medo de falar, não ter medo de nomear, inclusive a liderança que o PT exerce nesse campo, e não foge, né? Nunca fugiu. As pessoas costumam falar de que o Lula é muito vaidoso e que ele não deixa outras lideranças se criarem, o que é uma mentira, porque ele provocou novos candidatos e uma renovação geracional do PT. Todo mundo que eu conheço, gente, todo mundo da minha época de militância, do movimento estudantil, todo mundo vai ser candidato. Sabe? Todo mundo que eu conheço vai ser candidato, inclusive não só do PT, do PSOL, a companheirada tá entendendo mesmo o
recado, e eu acho que isso é muito interessante, mas voltando à entrevista do Dirceu, ele coloca isso, sim. Quando fala dessa provocação, né, que eu falei da esquerda Ives, ele fala, é uma mentira dizer que nós não somos fortes, sabe? Ganhamos 5 eleições, e mesmo quando colocaram lá, o PT morreu, coloca, né, sempre essa coisa de, ao fim, e agora? Se não ganhar, não tem Lula. Ou então, o mercado não prefere o Haddad. A questão Haddad, né, quão é importante ter o Haddad em São Paulo, liderando essa campanha, como vocês já falaram, e ele fala, não tem chance do Haddad ser o candidato à presidência, como algumas fontes aí colocaram. Que lançaram as pesquisas balão de saio. Testando em pesquisa. Ele falou, eu estou indo, inclusive, almoçar com a equipe de campanha dele. Mas essa lucidez até sobre outros cenários, né, de que ele fala que, acho que, né, se o Flávio ganhar, ele não vai ter condição de segurar o que vai ser esse país. Agora nós vamos continuar debatendo corrupção, como foi sequestrado aí o caso do INSS e do Master. Nós vamos falar de projeto do país, já que nós estamos, né, num cenário de guerra, conflitos armados no mundo inteiro. A disputa, né, da questão das terras raras, da própria noção de soberania. Então, eu não sei se você tem a entrevista na íntegra em vídeo, eu vi que tem uns cortes dos vídeos, mas eu não vi o vídeo inteiro, mas li a entrevista e achei muito boa, recomendo também, para poder fechar aí a minha participação nesse bloco. É isso, esse ano é o ano de eleição, vocês sabem que a gente gosta de acompanhar, apesar de tudo, né? A gente gosta de participar da festa da democracia, mesmo sabendo que é uma farsa, mas a gente gosta de participar, de deixar, enfim, tentar entender algumas questões eleitorais, e a gente vai começar a acompanhar aí. A gente promete falar do Rio. É que a gente também tem que esperar meio que... Até difícil de falar do Rio. Porque as coisas meio que também não acontecem, né? Mas enfim, fiz um comentário recente, quando o Castro foi cassado, sobre como isso era um simbolismo de uma vitória pro bolsonarismo, né? Muita gente até entendeu errado. Ou na verdade, não entendeu errado não. Eu também acho que não falei exatamente como deveria ter falado, né? O fato é que o Castro não é lido dentro do bolsonarismo como um bolsonarista convicto, né? Como o Daniel falou aí, né? Entre os bolsonaristas adesistas e os bolsonaristas convictos, o Castro faz parte desse primeiro grupo, né? O cara é um cara do centrão, que é um conservador, óbvio, é um reaça, mas que aderiu ao bolsonarismo. E ele nunca foi visto como um cara do Bolsonaro, né? Da família Bolsonaro, do Flávio, né? Como outros quadros daqui no Rio. Até pela própria maneira que ele virou governador, né? Exatamente. Ele era um vereador de 10 mil votos, sei lá, 20 mil votos. 10 mil votos. O eleito menos votado em 2016. Ele era um vereador de 10 mil primeiro votos. Mandato. Ele é vice numa composição de uma chapa que não era a chapa do bolsonarismo. O bolsonarismo adere à chapa do Witzel depois. O bolsonarismo derruba o Witzel porque o Witzel achou que ia ser presidente do mundo. E mandou chegou fazer lá uma faixa azul e branca de governador. Exatamente. E chegou lá o Castro, muito grande, e foi crescendo, né? Foi reeleito e tudo mais. E ficou aquela disputa do tipo, é o Castro ou é o bolsonarismo, né? O Castro achava que os votos eram dele, e por isso vinha senador, né? E os bolsonaros acham que o voto é do Bolsonaro. E aí, o fato é que havia ali uma penca de candidatos mais bolsonaristas, embora piores posicionados, né? Para a eleição, para substituir o Flávio. É importante dizer, né? Essa vaga que vai vagar no Senado, uma delas, é do Flávio. A outra é do Portinho, que é um cara do PL ali. Que era o suplente. Um burocrata do PL, suplente do Harold, que morreu na pandemia. Um burocrata, um cara ali do partido e tal, né? Um político ali menor, mas que do partido, que faz tudo que o partido mandar, e o outro é o Flávio, né? Que é um herdeiro direto do Jair. Então, essas duas vagas, uma deve ficar... Vamos tentar esperar que não, mas uma da direita aí deve ficar com o Márcio Canella, que também não é um bolsonarismo, é um cara que tem por si só um grande... Óbvio que ele surfa na onda conservadora e reacionária, mas ele tem por si só os seus votos, né, ali na região da Baixada Fluminense. Então ele deve ser o nome, né, do principal nome do Senado, e outro nome, se não for o Castro, talvez seja o Rodrigo Amorim, vamos ver como é que vai ser, que é um nome muito mais... deve ser um nome muito mais afinado com a família Bolsonaro, né? Então eu falei que aquilo era uma vitória pro Bolsonaro, porque os bolsonaros não fizeram questão nenhuma de se mostrar solidário, até porque é o modus operandi deles mesmo. Eles chegam assim e falam, não me serve mais, um abraço, você se locupletou enquanto eu quis, agora eu não quero mais, você não consegue mais, um abraço, vai lá. Embora, vamos ver também como vai ser, o Castro vai tentar fazer. O Castro tem cacife político, né, para isso, né? Ele tem capital político, eleitoral para isso, para ser esse candidato. Então, e o PL tá ali, né? O PL do Altineu, né, que é que comanda a máquina partidária, fica ali naquela, bem,
A gente não pode rezar para um, mas ao mesmo tempo o Castro provavelmente é certo que entre, então a gente fica ali, é uma disputa. E aí quando eu falo que é uma vitória do Bolsonaro, não significa que isso vai ser bom pro bolsonarismo lá no final, né? Pode ser. E todos esses rachas entre a direita, eles são um flanco pra gente conseguir ganhar, mas no fringir dos ovos é possível que eles vençam mesmo a eleição, porque, né, a sociedade está fascistizada. Mas não quer dizer que não saiam machucados, né? Toda briga tem saem machucados. Alguém fica pelo caminho, alguma coisa acontece que eles perdem ali um pouco ali do elan ali Então... E falando de Rio de Janeiro, temos a família Garotinho, né? Pois o Vladimir... O Anthony William, ex-governador, parece que recuperou seus direitos políticos em alguma decisão judicial, esse vai e volta, então ele está apto neste momento, não sabemos em outubro, mas neste momento, na noite do dia 6 de abril, o Antônio Garotinho está apto a disputar eleições em outubro, não sei que partido que ele está agora, já passou por toda a gama partidária, lembrando que o Garotinho é fundador do PT. No Rio de Janeiro, em 1980. Então ele já passou realmente por todo o arco partidário. E poderia ser candidato a deputado federal para puxar voto, ou bagunçar o cenário aí para o Senado, ou mesmo disputar o governo do Estado. Não acho que ganhe, mas tipo 10% ele faz de saída e bagunça o cenário. Pois é. E o filho dele, o Vladimir, que é o atual prefeito de Campos Goytacazes, renunciou. Deve candidatar alguma coisa e filiou seu PL. E disse que, no ato de filiação, que vai ser um soldado do Bolsonaro no interior do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, há uma rixa entre Vladimir e Garotinho, pai e filho. Anthony. Porque o Garotinho, ele é um bolsonarista, mas ele não é um bolsonarista. Ele não é um cara que fica louvando o Bolsonaro a qualquer... né? Enfim, e é só pra concluir, né? Vladimir que é Vladimir por causa de Vladimir Lenin. Exato. O mundo é complexo. O Rio de Janeiro, então, qual é o DDD? 22. Esse DDD é 21. A Clarissa foi pra Record? Nem sei onde tá. Essa é bolsonarista há muito tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente sempre fala isso. O bolsonarismo são vários. E no Rio de Janeiro, o bolsonarismo não só são vários, como eles existem antes do Bolsonaro. Sim. Né? Então são forças políticas que são muito poderosas, muito fortes, violentas, ricas e que obviamente para eles é muito bom ter o Bolsonaro do lado deles, mas eles não vão andar com os pés do Bolsonaro, tirando Rodrigo Amorim, esses caras que se fizeram a partir de 2018, né? Pré-2018 já havia conservadorismo, fascismo, reacionarismo no Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro é só mais um. Né? Então, por isso que tem esse pega pra capar. No final das contas, eu sempre falo isso também, a extrema-direita, ela se une mesmo. Ela vai dar um jeito de se unir, que deixar quem estiver pelo caminho e foda-se, vamos chegar lá mais ou menos unido. E é o que tá acontecendo, né? Um monte de gente foi pro PL e tal, então meio que vai vir aí bem forte. Mas tem esse racha, o próprio Washington Reis fechado com o Eduardo Paes, como a gente falou recentemente. Então as coisas não são tão simples quanto parece, embora a gente sabe como a sociedade brasileira tá e a Fluminense mais ainda, né? Bem, antes de eu me despedir aqui dos meus amigos e amigos de bancada, deixar aqui o recado, né? Recado final aqui, né? Que a próxima sessão, tenho repetido para ficar aí na cabeça de vocês. A próxima sessão do domingo é dia de cinema, dia 12 de abril, reexibição do filme Ainda Estou Aqui, porque o livro do Marcelo Rubens Paiva vai ser o tema do primeiro exame de qualificação da UERJ para 27. Então, 12 de abril, né, a partir das 9 horas, né, a entrada R$5 na Estação NET Cinema, tá? Estação NET, mesma rua, mas não é o NET Botafogo, tá? Vai ser no NET Rio, né, que é na Voluntários da Pátria 35, né, que fica ali em frente ao Mundial. É pertinho, anda ali 100 metros, 200 metros, sei lá. Na Voluntárias, em frente ao sinal. Exatamente, onde fica o Mundial de Botafogo. E aí, logo após a sessão, vai ter o debate com Lohane Cardoso, Sandra Vaz e o deputado Tarcísio Mota para falar do filme. Filme importante aí, 12 de abril, domingo, 9 horas, R$5. Lembrando, né, que é uma sessão para os pré-vestibulares comunitários, né, os alunos dos pré-vestibulares e os amigos, né, as pessoas que querem apoiar essa iniciativa bem legal e ver um filme, ver o debate. Convidamos aí a todo mundo que possa estar em Botafogo, domingo, 12 de abril, às 9 horas. Laura Ramos, obrigado pelo seu horário, né? Você que está aí já bastante de noite, onde você está no mundo. Bom descanso, boa viagem, aproveite. A gente se vê semana que vem. Valeu, Caio. Valeu, Daniel. Valeu todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu que agradeço.
Estou aqui falando diretamente de Viena, na Áustria. Quero aproveitar para mandar um abração pro Ian, que é nosso ouvinte, mora aqui em Viena, me mandou mensagem, mas a gente não conseguiu se encontrar. Acho que ele não está aqui por esses dias e eu já estou me picando. Então, até semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. É isso, Dani. Até semana que vem. Obrigado, Luara. Boa noite. E obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Até semana que vem. Pois é, e se você gosta de futebol e de seleção brasileira, a gente sabe que a nossa audiência às vezes olha meio feio pra seleção brasileira, a gente entende. Mas se você gosta de seleção brasileira, fica atento aí. Próximos dias vai estrear um podcast sobre as histórias da seleção brasileira aqui na Central 3, que eu tô participando, tô fazendo ali, ajudando na pesquisa no roteiro. Anuncio na semana que vem com calma, mas já fica ligado aí nas redes sociais, já tá rolando o teaser, tá rolando a campanha. Minha incursão aí no esporte, né? Vamos ver como é que vai ser, no futebol, mais precisamente. Espero que quem goste das histórias da seleção brasileira ou se fique aí comigo. Em breve eu dou mais detalhes, assim como também vou anunciar aí. Digamos que é o primeiro evento de comemoração do Lado B 10 anos. Em breve eu anuncio e também a gente vai pedir a ajuda de vocês. A gente encerra por aqui mais um episódio da temporada de Lado B 10 anos. Em semana que vem a gente vai receber uma convidada para fazer uma análise de conjuntura e refletir sobre a extrema-direita com as chaves do passado, presente e futuro. Fazer uma análise de conjuntura ampla, bem bacana, vocês saberão quem é em breve. Contamos com seu apoio, a sua audiência, não só na semana que vem, por todo esse ano, para que a gente continue aí firme e forte, como a gente sempre foi, independente, contra-hegemônico e anticapitalista, forte, amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.